Olá pessoal, mais uma conversa do canal Neuron Talk, onde eu falo para vocês de temas importantes, relevantes em neurociências. Hoje eu vou falar de uma abordagem chamada relé neuronal, relé neural. Eu escrevi sobre isso recentemente, vocês podem ver na internet, se vocês procurarem relé neuronal, você vai encontrar um artigo onde eu falo sobre a incrível história de um pesquisador chinês que mora nos Estados Unidos e é pesquisador da Universidade da Califórnia em San Diego. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2015, quando eu passei um ano lá no laboratório dele com o seu amigo Mark Tuzinski, neurologista e neurocientista. Eu fiz um pós-doutoramento trabalhando com transplante de células-tronco neurais. O Paul Lu, em 1996, ele era um doutorando na área de botânica, estudando plantas. E no ano de 96, próximo ao Natal, ele foi passar final de ano em Las Vegas e sofreu um terrível acidente automobilístico e ficou paraplégico. Ele enfrentou muitos problemas após esse acidente, né? Ele estava nos Estados Unidos pesquisando como pesquisador e corria o risco de voltar para a China paraplégico, sem emprego, mas a resiliência que ele teve foi imensa. Pessoal, ele teve um sonho naquela época após ficar paraplégico. Ele não desistiu da vida. O sonho dele até hoje é andar de novo, tá? Andar de novo. Então ele se tornou um pesquisador. Ele se tornou um pesquisador na área de neurociências, um neurocientista. Ele procurou vários laboratórios, como o do neurologista e neurocientista Mark Tuzinski, na Universidade da Califórnia em San Diego. E o Mark Tuzinski disse para ele que era muito difícil realizar esse sonho que ele tinha, porque há mais de 100 anos as pessoas tentavam regenerar a medula espinhal, né, que fica aqui atrás, nas costas, dentro da coluna vertebral, após um acidente. Mesmo em animais, os pesquisadores até então tinham conseguido regenerar a medula em axônios da medula em 1 a 3 milímetros. Isso resultados de pesquisa de mais de 100 anos de esforço. Tá? O axônio é um pequeno e fino cabo biológico que transmite a informação elétrica de um neurônio para o outro. Assim como o fio de cobre na fiação de uma casa, o axônio ele transmite o impulso nervoso, que é a atividade elétrica do sistema nervoso. Nós sabemos que ela acontece por entrada de sódio e saída de potássio. Isso se propaga. Esse axônio ele tem uma capinha, que é a mielina, a bainha de mielina, que faz com que a condução do impulso nervoso seja mais rápida. Nós chamamos de condução saltatória. O grande desafio dos neurocientistas, quando uma pessoa fica paraplégica ou tetraplégica, é regenerar de novo esses axônios, porque eles são cortados pelo trauma, ou se for uma briga, uma arma branca. Independente da causa, o grande desafio é conectar a fiação que foi cortada. Então imagine numa casa, quando a fiação é cortada, fica sem energia. Mas nesse caso você pode emendar o fio de cobre, mas na realidade biológica não é tão simples assim. Porque no sistema nervoso central, esses axônios não regeneram, tá? A não ser que se crie algo experimental, uma terapia, como se tem feito em animais de experimentação, como no rato. Então o Paul Lu, pessoal, ele começou a pesquisar desde 96 uma forma de regenerar a medula espinhal de ratos que foram submetidos experimentalmente a trauma para simular o que aconteceu com ele e o que aconteceu com os milhares, até milhões de pessoas que sofreram acidentes automobilísticos ou outra causa que as tornaram paraplégicas ou tetraplégicas, como também foi o caso daquele famoso autor Christopher Reeves,
que fazia o Super-Homem e que faleceu já há algum tempo, já há alguns anos. Também o Christopher Reeves queria andar de novo, infelizmente ele não conseguiu. Mas o Paul Lu, ele pesquisou muitos anos e em 2012 ele publicou na revista Cell, um importante periódico científico, onde prêmios Nobel já publicaram. Ele publicou um artigo mostrando que basicamente um rato paraplégico começou a andar de novo, pelo menos com poucas sequelas, e ele mostrou que esses axônios eles foram regenerados em grande quantidade. Em 2012 esse artigo ele mostrou uma verdadeira revolução na medicina. Ele reconectou a medula espinhal. Paul Lu teve a ideia de desenvolver uma espécie de relé neural. Em humanos ou em animais, quando há uma lesão, devido a um trauma, por exemplo, uma contusão, fica uma cavidade, um cisto. E esse cisto ele não permite a regeneração de axônios. O Paul Lu, o que ele fez? Ele pegou células-tronco na época fetais, do próprio rato, e essas células eram de animais transgênicos, então elas eram verdes. Então se ele transplantasse no local da lesão, elas podiam ser visualizadas ao microscópio. Então o que o Paul Lu fez? A ideia fantástica dele. Ao invés de transplantar as células neurais diretamente no local da lesão, sem um arcabouço, ele colocou as células dentro de um arcabouço de fibrina. É uma espécie de cola biológica, inclusive muito usada em cirurgia odontológica. Essa fibrina continha as células-tronco dentro, mas não só isso, ela continha fatores para evitar que elas morressem, fatores importantes para a sobrevivência dessas células, tá? Fatores tróficos. As células, portanto, foram transplantadas juntas com um coquetel de fatores tróficos. Então, o que o Paul Lu mostrou? Então, 10 dias após a lesão do rato, ele transplantou as células com a fibrina, isso preencheu totalmente a cavidade, induziu a regeneração de milhares de axônios por toda a medula do rato. Nunca isso tinha sido demonstrado antes. E o rato teve recuperação, uma recuperação motora e sensorial parcial. Na época ele usou um método bem lesivo, ele cortou totalmente a medula espinhal do rato. Depois, em 2014, ele publicou no periódico Neuron, também muito importante, um artigo onde ele usou não células fetais, mas usou células embrionárias, progenitores neurais derivados de células embrionárias, inclusive humanas. Sim, ele transplantou células embrionárias humanas, na verdade progenitores derivados delas, no próprio sítio de lesão do rato. Novamente o rato, dessa vez, ele basicamente andou de novo com poucas sequelas. E essa pesquisa avançou, e o grupo do Mark Tuzinski publicou no periódico Nature Medicine em 2018 um artigo incrível, onde um macaco semitetraplégico foi transplantado com relé neural, com a fibrina, no local da lesão, também transplante 10 dias após a lesão. E o macaco, eles encontraram, os pesquisadores, nesse artigo, uma regeneração grande, ou seja, eles viram até 300 mil novos axônios saindo do local do enxerto, do local do arcabouço de fibrina. Ou seja, o arcabouço de fibrina, que é o relé neuronal, ele une os dois lados da medula, recebe conexões, formando um novo circuito que recupera a função tanto em roedores quanto em primatas. Qual é a boa notícia? Esse primata em 2018, o macaco rhesus, ele não conseguia, no animal controle, sem o enxerto, não conseguia movimentar nada, basicamente. E no animal transplantado, o animal movimentava as mãos, apertava uma laranja, manipulava os dedos. Qual é a boa notícia, pessoal, para encerrar? A boa notícia é que eu falei recentemente com um dos líderes dessa pesquisa em primatas, e eles estão trabalhando mais em primatas, porque nesse artigo que eu mencionei do Nature Medicine, eles transplantaram 10 dias após a lesão, é um transplante ainda na fase meio subaguda, e eles agora estão transplantando na fase crônica para simular
que aconteceu com pessoas que tiveram lesão da medula espinhal há muitos anos. Além disso, a maturação neural, no tempo máximo que eles avaliaram o transplante, foram 9 meses após o transplante, ainda não era completa. Então eles estão vendo a maturação 1 ano ou mais 2 anos após o transplante. Agora, a boa notícia, segundo um dos líderes da pesquisa, colega lá da Universidade da Califórnia, onde eu fiz esse pós-doutoramento que eu falei para vocês, ele me disse que em 2 a 3 anos eles pretendem, se tudo der certo, fazer essa abordagem em humanos, em pessoas que tiveram trauma da medula espinhal e que são paraplégicas ou tetraplégicas. Então, no meu artigo, que está na internet, eu até faço uma pergunta que pode parecer megalomaníaca, mas eu pergunto: paraplégicos e tetraplégicos podem andar de novo? Eu posso afirmar para vocês: podem. Podem, se a abordagem do relé neuronal funcionar em humanos. E eu pessoalmente acredito, e os dados científicos propiciados, mostrados, sugerem que sim. Tá? No meu artigo eu começo falando do filme Avatar, em 2053, onde um fuzileiro entra em uma missão em um planeta, em Pandora, em um planeta distante, para conseguir recurso para transplantar, para poder andar de novo. Ou seja, segundo James Cameron, em 2053 ainda não havia cura para a paralisia da medula espinhal, para pessoas que tiveram trauma da medula espinhal. Vejam como o James Cameron foi pessimista no filme. Eu acredito que não vai ser necessário esperar até 2053, que antes disso nós vamos ter um resultado. E o grupo lá dos Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de contribuir, publiquei um artigo com eles em 2019 na revista Cell Reports, tá? E agora estou prestes a desenvolver um projeto com a colaboração desses pesquisadores americanos aqui na Universidade Federal do Oeste do Pará, no meio da Amazônia, onde nós vamos transplantar e fazer o relé neuronal em animais de grande porte da Amazônia. E o mais incrível é que nós podemos aplicar essa abordagem em outras doenças, como o próprio AVC, que é o tema de um projeto que eu tenho e estou tentando conseguir recurso para implementá-lo aqui também na Universidade Federal do Oeste do Pará. Eu tenho uma promessa de uma fundação de pesquisa e quer aportar um valor considerável nessa ideia. Então, nós temos esperança que um dia paraplégicos e tetraplégicos, sim, eles possam andar de novo. Obrigado, pessoal.